2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. O método ODOT é uma técnica de validação cruzada utilizada para avaliar modelos preditivos. Sobre esse método, marque a alternativa correta. A. Esse modelo é uma exceção entre as técnicas de validação cruzada, pois avalia o conjunto de dados como único. B. Divide um conjunto de dados em exatamente dois conjuntos e testa o melhor desempenho entre eles. C. Divide uma parte de um conjunto com a intenção de avaliar vários modelos concorrentes e seleciona o melhor deles. D. É utilizado quando a intenção é aproximar a variância de um conjunto e o seu viés. E. Divide um conjunto de dados em exatamente três conjuntos e testa o melhor desempenho entre eles. O método ODOT é uma técnica de validação cruzada utilizada para avaliar modelos preditivos. Sobre esse método, marque a alternativa correta. A. O conjunto de dados como único. Errado. O método ODOT faz a divisão de um conjunto de dados, mas não se sabe quantos conjuntos surgem após a divisão. Assim, qualquer coisa em que afirmar que o ODOT não faz divisões ou informar a quantidade exata de divisões do conjunto está incorreto. B. Errado. A técnica ODOT faz divisões no conjunto, porém não é possível afirmar a quantidade de conjuntos. C. Correto. O método ODOT consiste em, basicamente, dividir uma parte de um conjunto e com isso ele busca avaliar qual dos diversos modelos concorrentes se comportará melhor ou terá um melhor desempenho. D. Errado. Quando a intenção é aproximar a variância do viés, a técnica de validação que pode ser utilizada é bootstrapping. I. Errado. Gabarito, letra C. 2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Sobre as fontes de erros em modelos preditivos, marque a alternativa correta. A. O erro de Bayes, viés, é considerado produto entre a previsão esperada do modelo e o valor real que se quer prever. B. O erro de variância é considerado a diferença entre a previsão esperada no modelo e o valor real que se quer prever. C. O erro de Bayes, viés, é a capacidade de variação de um modelo para um ponto de dados. D. O erro de variância é considerado o produto entre a previsão esperada do modelo e o valor real que se quer prever. E. O erro de Bayes, viés, é considerado a diferença entre a previsão esperada no modelo e o valor real que se quer prever. Antes de observarmos cada uma das alternativas, é importante pontuar sobre as fontes de erros em modelos preditivos. Os erros em modelos de predição podem ser decompostos em dois conjuntos basicamente: erro de Bayes, viés, e erro de variância. Cada uma dessas fontes possui suas particularidades. O erro de Bayes, viés, pode ser definido como a diferença entre a previsão esperada no modelo e o valor real que se quer prever. Para entender melhor esse conceito, pense o seguinte: você precisa construir um modelo várias vezes e a cada vez que você criar esse novo modelo, novos dados são adicionados. Esses novos dados podem, e certamente serão aleatórios, e os modelos poderão ter vários resultados previstos diferentes. É nesse ponto que é aplicado o viés, pois ele calcula o quão distante as previsões que o modelo fez estão distantes do valor correto que se quer. Já o erro de variância é devido à variação de um modelo X para determinado conjunto de dados. A variância, nesse caso, irá calcular quanto as previsões para um determinado ponto variam entre as diferentes realizações de um modelo. Nesse sentido, o modelo ideal é ter-se um baixo Bayes e uma baixa variância, pois dessa forma há uma melhor precisão nas previsões. Um gráfico que mostra isso pode ser visto na tela. Feitas essas ponderações, vamos às alternativas. A. O erro de Bayes, viés, é considerado o produto entre a previsão esperada do modelo e o valor real que se quer prever. Errado. Conforme vimos acima, o erro de Bayes é dado pela diferença, e não produto, da previsão esperada e do valor real. B. O erro de variância é considerado a diferença entre a previsão esperada no modelo e o valor real que se quer prever. Errado. Essa é a definição de erro de Bayes, viés. C. O erro de Bayes, viés, é a capacidade de variação de um modelo para um ponto de dados. Errado. Aqui estamos diante da definição de erro de variância. D. O erro de variância é considerado o produto entre a previsão esperada do modelo e o valor real que se quer prever.
errado. O erro de variância é a capacidade de variação de um modelo para um ponto de dados, e por isso, não tem nada a ver com o que foi dito na alternativa. E, o erro de Bayes, viés, é considerado a diferença entre a previsão esperada no modelo e o valor real que se quer prever. Correto. Aqui temos a definição mais clássica do erro de Bayes, viés. Esse é, portanto, nosso gabarito. Gabarito, letra I. 2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Sobre as fontes de erros em modelos preditivos, marque a alternativa correta. Independentemente do tipo de algoritmo que for utilizado, esse erro não pode ser eliminado ou reduzido. Esse tipo de erro é também conhecido como ruído. A afirmativa acima é a definição de A. Erro variável. B. Erro irredutível. C. Erro não reconhecido. D. Erros de Bayes. E. Erro de variância. Podemos calcular o erro total de um modelo da seguinte forma: erro total igual Bayes sobrescrito 2 mais variância mais erro irredutível. O erro de Bayes, viés, pode ser definido como a diferença entre a previsão esperada no modelo e o valor real que se quer prever. O erro de variância é devido à variação de um modelo X para determinado conjunto de dados. O erro irredutível é um tipo de erro que não poderá ser reduzido, como diz o outro, nem a pau, Juvenal. Você poderá utilizar qualquer modelo preditivo, qualquer um mesmo, porém o ruído, ou erro irredutível, não poderá ser eliminado. A afirmativa acima é a definição de B. Erro irredutível gabarito, letra B. 2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Um dos modelos lineares utilizados em Machine Learning é a regressão linear. Sobre esse tema, marque a opção correta. A regressão linear simples se dá pelo fato de termos uma ou mais variáveis independentes para se fazer a predição. B. Regressão linear é um tipo de algoritmo não supervisionado. C. A regressão linear múltipla se dá pelo fato de termos duas ou mais variáveis independentes para se fazer a predição. D. A regressão linear somente pode ser utilizada quando os valores de entrada e saída não são contínuos. E, uma função que representa uma regressão linear é função x igual w0 mais w1 asterisco x1, em que o w0 é utilizado para representar a inclinação da reta, w1 é o atributo de entrada e x1, o ponto inicial da reta. A. Errado. Se a regressão linear é simples, o motivo dessa simplicidade se dá pelo fato de termos apenas uma variável independente para se fazer a regressão. Passou de uma variável, ou seja, duas ou mais, já estamos diante da regressão linear múltipla. B. Errado. A regressão linear é um algoritmo supervisionado, ou seja, sabemos os valores de entrada e saída e a partir deles vamos treinar o modelo para reconhecer os dados. C. Correto. Exatamente isso. Na regressão linear múltipla, o serviço é mais ou menos assim. Temos uma variável de resultado que é contínua com várias variáveis preditoras e é aqui que temos a principal diferença entre a regressão simples e a múltipla, pois na simples é utilizada apenas uma variável preditora. D. Errado. Uma das características da regressão linear é o fato de tanto as variáveis de entrada, quanto as de saída serem valores contínuos. E. Errado. A função que representa uma regressão linear, de fato, se dá por função x igual w0 mais w1 asterisco x1. O erro na alternativa se dá pelo fato de nomear de forma incorreta os atributos. Assim, w0 é o ponto inicial da reta. w1 é a inclinação da reta. x1 é o atributo de entrada. Gabarito, letra C. Marinha, 2021, Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha Informática, CPT. Segundo Gruz, 2016, sobre o procedimento de utilização de gradiente descendente para encontrar mínimas e máximas de funções, é correto afirmar que, a, se uma função possui uma mínima global única, é provável que esse procedimento a encontre. b, se uma função possui mínimas múltiplas, locais, esse procedimento encontrará a melhor mínima. c, se uma função possui mínimas múltiplas, locais, esse procedimento talvez encontre a errada e, nesse caso,
você talvez tenha que reiniciar o procedimento a partir do mesmo ponto inicial. D. Se uma função não possui mínima, então ao final do procedimento será encontrada a máxima. E gradiente é o vetor das integrais parciais. Primeiramente, devemos entender o que é o gradiente descendente e depois verificar os assertivas. O gradiente descendente é um dos algoritmos de maior sucesso em problemas de machine learning. O método consiste em encontrar, de forma iterativa, os valores dos parâmetros que minimizam determinada função de interesse. Veja um exemplo gráfico disso. O método do gradiente descendente, também chamado gradiente descendente BAT, utiliza, em cada iteração, toda a amostra de treino. Trata-se de um algoritmo útil para matrizes bem condicionadas e problemas fortemente convexos. Entretanto, frequentemente traz problemas, pois problemas interessantes não são fortemente convexos ou bem condicionados. Além disso, tal abordagem apresenta outros aspectos que merecem ser ressaltados. Pode ser muito custoso computacionalmente, pois para cada atualização do conjunto de treinamento, precisamos ensinar o algoritmo desde o início, inviabilizando, inclusive, qualquer método online, expediente em que os exemplos chegam em um fluxo contínuo. Ademais, considerando que o erro padrão da média estimada é dado por sigma n, quando aumentamos o número de exemplos, temos um retorno, ganho, menor que o linear. Por exemplo, compare as estimativas advindas de uma amostra de tamanho 100 e outra de tamanho 10.000. O segundo caso requer 100 vezes mais computação, mas reduz o erro padrão da média em apenas 10 vezes. Outro aspecto é com relação a observações redundantes. Muitas vezes o conjunto completo de treinamento apresenta exemplos que pouco contribuem para a atualização dos parâmetros. Dessa maneira, podemos perceber que a única assertiva que faz sentido é a que diz que, se uma função possui uma mínima global única, é provável que esse procedimento a encontre. Letra A. Veja que ela diz ser provável encontrar, já que como o método chuta várias vezes para tentar encontrar o ponto mínimo e isso depende da função que nem sempre é uma curva como exemplificada acima. Também vimos que ele é ideal para problemas convexos, o que sugere alinhamento com o que está dito, pois o problema convexo tem mínima global. Por fim, vejamos os erros dos outros itens. B. Errada. Não é garantido que o modelo vai encontrar a melhor mínima. C. Errada. Realmente é possível que se encontre a errada, porém o reinício não será do mesmo local. D. Errada. O modelo não foi feito para encontrar a máxima, e, errada, é o somatório de cada uma das derivadas parciais. Gabarito, letra A. FUVEST, 2023, Analista de Sistemas, USP, Ciência de Dados. Sobre o algoritmo SVM, máquinas de vetores de suporte, pode-se afirmar que são classificadores A. Não lineares multiclasse que usam funções kernel para mapear um espaço de características separado para cada classe presente na amostra de treinamento. B. De texto que usam a representação vetorial de palavras e que usam diferentes funções kernel para identificar o tópico central do texto. C. Que não necessitam de uma etapa de treinamento, pois usam funções kernel para identificar a classe mais próxima da entrada. D. Lineares binários que usam funções kernel para manipular os dados em um espaço que pode ou não ser diferente do espaço de características original. E, não supervisionados para a criação de agrupamentos que usam funções kernel para identificar K-centroides, um de cada classe, sendo K informado inicialmente. A questão trata do algoritmo SVM e pede que se assinale qual dos itens descreve corretamente esses classificadores. Vejamos abaixo um artigo sobre o tema. SVMs, Support Vector Machine são classificadores lineares, ou seja, utilizam um hiperplano para classificar as classes. Hiperplano em geometria. Hiperplano é um subespaço com uma dimensão a menos que seu espaço ambiente. Alguns exemplos. Hiperplano de um espaço de 2 dimensões, reta. Hiperplano de um espaço de 3 dimensões, plano, uma parede. Dualidade em otimização matemática. Normalmente um problema de otimização pode ser descrito de duas formas diferentes, a primal, solução primária, e a dual, solução mais simples, gerada. Por exemplo,
Podemos ter o problema de achar o mínimo ou máximo de uma função, sendo que ela pode ser sujeita a determinadas restrições de igualdade ou desigualdade. Essa seria a solução primal. Pela possível dificuldade de manipular todas essas restrições, nós inserimos os multiplicadores de Lagrange, variáveis duais, combinando as restrições com a função. SVMS hard margin, SVMS lineares. Nesse caso nós consideramos que os dados são linearmente separáveis, ou seja, falando de classificação binária, uma das classes estaria de um lado da reta e a outra classe estaria do outro lado. SVMS soft margin, slack variables. Aqui é possível que exista erros, ou seja, casos não separáveis. Esperamos que o erro seja zero para a maioria dos pontos, mas ainda existente, por isso inserimos um termo na nossa equação que busca minimizar a soma dos erros. O peso dos erros permitido é definido arbitrariamente por quem utiliza, e quanto maior o peso, mais restrições existirão na definição da largura da margem de partição das instâncias, o que também pode levar a overfitting. SVMS não lineares, kernels. Existem casos que não é possível separar bem as instâncias de forma linear, com uma reta. Neste caso podemos mapear os dados para um espaço dimensional maior, onde eles serão linearmente separáveis por estarem mais dispersos, e criar um classificador linear nesse espaço. Isso também é chamado de kernel trick. Com base nisso, vamos examinar os itens A, errada. Eles não são apenas não lineares, já que existem outros tipos como visualizamos acima. Primariamente, eles são classificados como lineares. Além disso, o kernel não faz essa separação como sugere o item B, errada. Ele não é utilizado para isso, mas sim para a separação de conjuntos de dados. C, errada. SVM é um algoritmo supervisionado, utilizado para a classificação dos dados, logo precisa de treinamento. D, correta. Sim, primariamente ele é linear binário. Porém, o item poderia ser passível de anulação, pois temos outros tipos. I, errada. O algoritmo é supervisionado. O algoritmo que está descrito acima é o Kaminsky que trabalha com centroides. Gabarito, letra D. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Ciência de dados. As máquinas de vetores de suporte, SVMS, são originalmente utilizadas para a classificação de dados em duas classes, ou seja, na geração de dicotomias. Nas SVMS com margens rígidas, conjuntos de treinamento linearmente separáveis podem ser classificados. Acerca das características das SVMS com margens rígidas, julgue o item a seguir. Um conjunto linearmente separável é composto por exemplos que podem ser separados por pelo menos um hiperplano. As SVMS lineares buscam o hiperplano ótimo segundo a teoria do aprendizado estatístico, definido como aquele em que a margem de separação entre as classes presentes nos dados é minimizada. Certo ou errado, as máquinas de vetores de suporte, SVMS, são originalmente utilizadas para a classificação de dados em duas classes, ou seja, na geração de dicotomias. Nas SVMS com margens rígidas, conjuntos de treinamento linearmente separáveis podem ser classificados. Acerca das características das SVMS com margens rígidas, julgue o item a seguir. Um conjunto linearmente separável é composto por exemplos que podem ser separados por pelo menos um hiperplano. As SVMS lineares buscam o hiperplano ótimo segundo a teoria do aprendizado estatístico, definido como aquele em que a margem de separação entre as classes presentes nos dados é minimizada. Esse item é do tipo casca de banana, ele vem trazendo conceitos corretos em várias afirmativas, porém muda uma palavrinha no meio ou fim e tenta derrubar o candidato. Uma máquina de vetor de suporte, SVM, por meio de um plano ou hiperplano, busca maximizar a distância da linha até os pontos das classes, buscando, portanto, encontrar uma separação robusta entre as classes. O conjunto de dados separado linearmente tem em sua composição dados separados por, no mínimo, um hiperplano. Dessa forma, as máquinas de vetores de suporte buscam o hiperplano que contém uma margem máxima, ou de separação ótima, em que a separação dos conjuntos sem erro e tem-se a distância entre os vetores mais próximos ao hiperplano máxima. Por esse motivo, a margem de separação entre as classes presentes nos dados é maximizada. Diante disso,
temos um item incorreto. Reescrevendo-o temos o seguinte: um conjunto linearmente separável é composto por exemplos que podem ser separados por pelo menos um hiperplano. As SVMs lineares buscam o hiperplano ótimo segundo a teoria do aprendizado estatístico, definido como aquele em que a margem de separação entre as classes presentes nos dados é minimizada-maximizada. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Sobre as técnicas de classificação em aprendizado de máquina, julgue o item a seguir. Em razão de seu bom desempenho, o algoritmo SVM, Support Vector Machines, é invariante à escala dimensional dos conjuntos de dados, o que torna dispensável a padronização e o pré-processamento dos dados. Certo ou errado. O algoritmo SVM é considerado um método de aprendizado supervisionado que podemos utilizar para analisar dados e reconhecer padrões. Ele pode ser utilizado para classificação e também para fazer regressão. Esse algoritmo possui algumas características, dentre as quais podemos citar eficiência na execução, pré-processamento de dados. Dentre dessa segunda característica citada temos a seguinte descrição: o algoritmo não é invariante à escala, scale invariant, portanto padronizar os dados é extremamente recomendável. Partindo da descrição acima vimos que o item é incorreto, pois o SVM não é invariante. Gabarito: errado. 2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental, são técnicas de validação e avaliação de modelos preditivos, exceto A. ou DOUT. B. Cross Validation. C. Support Vector Machine. D. K-fold. E. Leave one out. A. ou DOUT. Correto. O método DOUT consiste em, basicamente, dividir uma parte de um conjunto e com isso ele busca avaliar qual dos diversos modelos concorrentes se comportará melhor ou terá um melhor desempenho. B. Cross Validation. Correto. O Cross Validation, ou validação cruzada, é uma técnica utilizada para avaliar a capacidade de generalização que um modelo pode atingir a partir de um conjunto de dados. C. Support Vector Machine. Errado. Uma máquina de vetor de suporte é um modelo com capacidade de fazer classificações lineares e não lineares. São utilizados, basicamente, para a classificação de conjuntos complexos de pequenos e médio porte. D. K-fold. Correto. O método de validação K-fold consiste, basicamente, em dividir um conjunto de dados em K subconjuntos, em que cada conjunto é mutuamente exclusivo e do mesmo tamanho. Em seguida, ele seleciona um dos K subconjuntos para fazer testes e todos os outros subconjuntos, ou os outros K subconjuntos, são utilizados para estimar os parâmetros e calcular a acurácia do modelo. E, leave one out, correto. Essa técnica, que é considerada uma variação de K-fold, trabalha com um caso bastante específico. O valor de K é exatamente igual à quantidade de dados em um conjunto. Essa técnica faz alguns cálculos de erro, em que cada cálculo é referente a um dado. Gabarito: letra C. Marinha, 2020, Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha Informática, CPT. No contexto de classificação de padrões, uma abordagem possível é a busca de um hiperplano que melhor separe as classes nos dados de treinamento. A ideia de maximizar a distância desse hiperplano para o ponto mais próximo em cada classe pertence a qual algoritmo? A. Árvore de decisão. B. Regressão múltipla. C. K vizinhos mais próximos. D. Máquina de vetor de suporte. E. Redes neurais. A questão trata de inteligência artificial, especificamente sobre as técnicas de aprendizado de máquina. Esse aprendizado tem o objetivo de fazer com que os computadores consigam realizar tarefas com base em instruções, de forma a reproduzir características do raciocínio humano. Nesse sentido, a questão pede qual das técnicas é a responsável por criar um hiperplano que melhor separe as classes nos dados de treinamento. A. Árvore de decisão. Errada. A árvore de decisão, como o próprio nome sugere, serve para mapear possíveis contextos para um problema. Sob a ótica da tomada de decisões de um negócio, a árvore de decisões é representada por um número mínimo de perguntas.
Com base nas respostas, avalia-se a probabilidade de tomar decisões acertadas. O objetivo desse método é abordar a sistemática dos problemas, a fim de que se chegue à conclusão mais lógica possível. B. Regressão múltipla. Errada. Na regressão múltipla, o que se faz é semelhante à regressão simples. A diferença é que são adicionadas novas variáveis. Na regressão linear múltipla, a fórmula é bem parecida, só vamos acrescentar outras variáveis preditoras. Na fórmula acima temos duas variáveis preditoras e seus betas. Dando continuidade a este modelo, podemos ter quantas variáveis preditoras quanto quisermos, c, k vizinhos mais próximos. Errada. Como o próprio nome sugere, ele tenta pegar os vizinhos mais próximos no conjunto de treinamento. O algoritmo K vizinhos mais próximos, do inglês, K-nearest neighbors, KNN, funciona da seguinte forma: dada uma instância de teste X que, o algoritmo encontra os K vizinhos mais próximos de X que no conjunto de treinamento. D. Máquina de vetor de suporte. Correta. Essa técnica é muito usada no âmbito de detecção de características de imagens, já que consegue separar os planos e encontrar semelhanças e diferenças entre os fatores. Vamos ver uma definição formal da técnica. É um algoritmo binário usado para classificação, regressão e detecção de outliers muito utilizado com sucesso para reconhecimento de imagens, diagnósticos médicos e análises de textos. O objetivo do algoritmo da máquina de vetores de suporte é encontrar um hiperplano em um espaço n-dimensional, n, um número de recursos, que classifica distintamente os pontos de dados. Dado um conjunto de pontos de dois tipos em lugar n-dimensional, SVM gera um hiperplano, n1, dimensional para separar esses pontos em dois grupos. Digamos que você tem alguns pontos de dois tipos em um papel que são linearmente separáveis. SVM encontrará uma linha reta que separa esses pontos em dois tipos e situados o mais longe possível de todos esses pontos. Em termos de escala, alguns dos maiores problemas que foram resolvidos usando SVMS, com implementações adequadamente modificadas, são publicidades em display, reconhecimento de site de splice humano, detecção de gênero baseada em imagem, classificação de imagem em grande escala, etc., e redes neurais. Errada. Redes neurais imitam o comportamento dos neurônios humanos na forma de uma rede que recebe entradas e é modulada por funções. Gabarito, letra D.